Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um review de WandaVision aqui no canal, cara. E olha, hoje eu só queria dizer, esqueça Mephisto, esqueça Dormammu, esqueça Pesadelo, esqueça todas as teorias que a gente já criou sobre WandaVision. Esqueça Pietro também, cara, porque esse penúltimo episódio de WandaVision nos deu praticamente todas as respostas do que está acontecendo na série. E depois da vinheta vamos comentá-lo com muitos spoilers, cara. Que episódio magnífico, o melhor da temporada até agora. Mas lógico, como sempre, antes de começar o vídeo, se você quiser saber aqui o que a gente vai falar de WandaVision, eu vou pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal para não perder a nossa cobertura de WandaVision. Fizemos reviews de quase todos os episódios aí que já passaram, vai faltar o último episódio de semana que vem, então se estiver interessado em ver toda a nossa cobertura e ver como foi essa jornada para se preparar para o último episódio de WandaVision, a playlist tá aqui. E por favor, se inscreve aqui no canal, deixa o like, que você ajuda muito a gente, cara. Então, bora começar a falar sobre esse episódio magnífico que pra mim é o melhor da temporada até agora. Bom, o episódio começa em Salem em 1693 e a gente vê um grupo de bruxas ali levando a Agatha Harkness para ser queimada na fogueira. Nos quadrinhos a gente tem esse evento aí da qual a Agatha Harkness é queimada na fogueira, porém ela acaba sobrevivendo. E aqui não é diferente. A gente vê ali que as bruxas falam que a Agatha Harkness acabou traindo ali o Coven das bruxas, que nada mais é do que o grupo ali de bruxas. Dentre essas bruxas está a mãe da Agatha Harkness, que é meio que a rainha dessas bruxas, já que ela aparece ali com uma coroa, meio que uma forma mágica a coroa dela, mas dá pra gente perceber que a mãe dela era a coroa. Ao que tudo indica, a Agatha Harkness aprendeu poderes proibidos e por isso ela foi subjugada ali pelas bruxas de Salem. Porém, a gente vê como a Agatha Harkness é poderosa e ela consegue matar todas as bruxas que estão ao redor dela, cara. Ela mata elas com uma facilidade muito grande, e aqui inclusive a gente vê o rejuvenescimento facial que usaram na atriz, que ficou sensacional. Ele não é um rejuvenescimento facial muito pesado como no Michael Douglas lá em Vingadores Ultimato, mas aqui ele funciona muito bem, é muito sutil, cara, você nem percebe que é computação gráfica. A gente sabe que rejuvenescimento facial é muito caro, cada minuto de rejuvenescimento facial em Hollywood custa cerca de $1 milhão, velho. Então a Marvel investiu muito nessa série e o resultado ficou show de bola, cara. A gente também vê que depois que a Agatha Harkness mata a mãe dela, ela pega o brasão ali como a líder das bruxas, que era a mãe dela. Portanto, como ela matou várias bruxas, ela acaba se tornando a líder ali, e por isso que em todo episódio a gente vê aquele clássico brasão que ela tem também nos quadrinhos, porém aqui adaptado de uma forma um pouquinho diferente. Com isso, a gente corta ali pra Wanda e pra Agnes no porão da casa da Agnes ali, na qual acabou o último episódio. Lembram ali que a Wanda chegou e a Agatha fala, eu sou a Agatha Harkness, não sou a Agnes, que não sei o que, e aí a gente volta pra esse momento. A Agatha, ela fala pra Wanda que ela está interessada porque durante muitos anos ali, ela ficou aprendendo magias poderosas, e a Wanda surgiu do nada e conseguiu fazer magias poderosas, como criar vidas, como controlar pessoas ao mesmo tempo, com muita facilidade, coisa que a Agatha Harkness ficou muitos anos ali praticando. Então, só pra resumir, a Agatha Harkness provavelmente é a grande vilã da série, sim. A gente falava que era o Mephisto, achava que era o Pesadelo, achava que era até o Dormammu, cara, mas tudo isso caiu por terra. E vale ressaltar que esse episódio aqui foca muito mais na Wanda e em todos os eventos que levaram ela a criar ali a realidade fictícia de Westview, que eu gostei bastante. A gente não tem a participação do Visão ali em tempo real, a gente não tem a participação da Darcy, da Monica Rambeau, a gente não tem a participação de ninguém além da Agatha e da própria Wanda. Lógico que outros personagens aparecem em forma de flashback, mas no atual presente eles não aparecem. Eu gostei muito que é só flashbacks contando como a história chegou àquele ponto, e é lógico que vai ter um episódio assim numa série cheia de pequenos fragmentos como essa, cara. A gente criou muitas teorias, e se eles não resolvessem isso em um episódio inteiro, a gente ia ficar boiando e provavelmente o final ia ser muito insatisfatório. Mas bom, depois que a Agatha faz toda essa lavagem aí de perguntar pra Wanda como ela conseguiu criar aquilo, a gente vê que
aquele porão da Agnes, ele é contra a magia da Wanda, porque ele está ali com runas antigas que protegem magia. Portanto, a magia da Wanda não funciona com a Agatha, mas a da Agatha funciona com a Wanda. E após a Wanda perceber que ela não tem muito o que fazer ali, como ela não vai conseguir usar muito bem os poderes dela, ela simplesmente aceita fazer uma viagem ali entre a mente dela para redescobrir o passado dela e a Agnes tentar... Eu falo Agnes porque eu tô meio acostumado com chamar ela de Agnes, porque todos os episódios foi Agnes, mas eu sei que é a Agatha. Mas enfim, ela e a Agatha ali fazem toda uma viagem no tempo dentro da mente da Wanda para chegar até o exato momento em que a Wanda criou a cidade de Westview. Então, com isso, a primeira cena que a gente tem é a infância da Wanda. A gente vê os pais da Wanda, a gente vê o Pietro criança, a gente vê a própria Wanda criança. E um fato interessante é que, como a gente já comentou aqui em vários reviews do nosso especial aqui de WandaVision, cada episódio ali dos primeiros episódios foi baseado em uma série. O primeiro a gente falou que era baseado em The Dick Van Dyke Show. O segundo em I Love Lucy e os outros ali, como por exemplo Malcolm in the Middle, a série Modern Family também. E a gente descobre que a Wanda só se baseou nesses programas porque na infância ela assistia a esses programas com os pais dela. A Wanda, ela é muito série maníaca, ela é viciada em séries, aqui nesse episódio é revelado, e desde criança ela fazia maratonas ali de Dick Van Dyke Show, de I Love Lucy e várias outras séries que foram referenciadas nesses episódios. Eu gostei bastante de como a Marvel amarrou todos os pontos e entregou na nossa cara quais são as referências deles para criarem referências para a gente. Gostei muito do jeito que eles fazem isso de uma forma sutil e de uma forma que a gente consegue entender sem ser dito por que as coisas foram feitas daquele jeito. Inclusive, frames igualzinhos ali do episódio de Dick Van Dyke Show que ela assiste com os pais dela mostram algumas referências que teve lá no primeiro episódio, onde o Visão leva ela pra dentro da casa, onde ele acaba tropeçando, onde eles fazem toda uma bagunça ali na cozinha. É simplesmente muito interessante. Inclusive, o cenário, pra mim que não assisti essas séries, por mais que eu as conhecesse, foi muito interessante ver eles usando essa referência visual e narrativa, explicando pra gente como eles se basearam nisso. Eu achei simplesmente sensacional. Aliás, vai sair uma série de bastidores de WandaVision e eu estou muito empolgado pra assistir, porque essa série me conquistou de uma forma muito legal. Então eu acho que se vocês tiverem o Disney Plus aí, assistam. Vai se chamar The Making of Marvel Studios e o primeiro episódio aí vai mostrar, na verdade, os bastidores de WandaVision. Não sei se os outros episódios também vão mostrar, mas a gente vai saber um pouco mais sobre essa produção, que foi uma das coisas que mais cativou a gente na série. Mas bom, na sequência a gente tá vendo que ela tá ali assistindo a série, quando de repente corta e a gente vai para o míssil que eles explicam lá em Vingadores Era de Ultron, que deixou a Wanda e o Pietro presos ali com medo de morrerem. A gente vê o míssil Stark chegando e um pouco antes disso é meio que explicado de uma forma não direta por que o míssil do Tony Stark ali cai dentro da casa da Wanda e do Pietro. Um momento antes ali deles começarem a assistir a série com os pais dele, a mãe dela olha pela janela e a gente vê que Sokovia, a cidade onde a Wanda e o Pietro nasceram ali, estava em guerra. Inclusive, a Wanda de Sokovia, existe um pequeno momento ali na série, bem no comecinho, onde a Wanda ela fala com o sotaque dela. A Agatha ainda brinca com ela, fala, nossa, esse sotaque vai e vem. Então, pra mim, fica muito mais claro que quando a Wanda está com o sotaque dela, ela está muito mais lúcida do que quando ela não está com o sotaque. Eu não sei muito bem porque esse sotaque vai e vem toda hora, mas talvez seja porque ela lembre ali da infância dela, já que o sotaque horas tá sim, horas tá não. Eu não sei, eu acho meio estranho, parece um sotaque meio fake. Mas eles já tinham revelado isso lá no último episódio com o falso Pietro ali. Então eu achei bem interessante eles jogarem de novo essa questão do sotaque, que provavelmente vai ter alguma ligação aí com a série. Mas enfim, a gente segue ali e eles estão vendo o míssil explodir. A gente vê toda a agonia que eles sentem. E aí corta novamente pra Agnes falando que foi muito traumatizante pra ela, mas que ainda assim ela não sabe porque o míssil não explodiu. A Wanda fala pra ela que o míssil estava com problema e a Agnes acredita que foi a Wanda que impediu o míssil de destruir. Se a gente parar pra pensar, a Wanda era uma criança e ainda não tinha passado pelos experimentos da Hydra. Então como poderia ela fazer o míssil não explodir se ela ainda não tinha poderes? Com isso a gente pula ali pra outra fase da vida da Wanda, que é a fase onde ela ganha seus poderes lá na base da Hydra. É revelado que ela e o Pietro se voluntariaram ali, eles até chegam a comentar isso lá em Vingadores Era de Ultron, mas aqui fica muito mais claro que ela e o Pietro acreditavam que isso poderia ser ali
um caminho para a paz. Ela, afinal de contas, queria acabar com as armas, como as armas do Tony Stark que mataram os pais dela. Lá a gente vê que a Hydra mantinha presa ali dentro de um galpão e eles faziam experimentos com ela junto com o cetro do Loki. Tudo isso foi explicado lá em Vingadores Era de Ultron, mas nunca foi mostrado. Aqui é mostrado de uma forma muito didática. Nesse momento a gente vê que a Wanda, quando estava sofrendo experimentos ali, ela simplesmente chegou perto do cetro e ela, na mente dela, viu a joia vindo até ela. Porque do lado de fora das câmeras, a Hydra ali mostra que não aconteceu nada. Mas na mente da Wanda aconteceu da pedra da joia ali, da mente, ir até ela e explodir. E ela acaba tendo uma visão dela mesmo como a Feiticeira Escarlate. A gente vê ela descendo com os braços abertos, envolto de uma luz ali. É uma cena muito, muito linda, muito bem dirigida, com visual incrível, impecável, e aí ela simplesmente desmaia. Isso também nos explica porque lá no episódio de Halloween ela se vestiu de Feiticeira Escarlate, já que ela nunca tinha tido aquela roupa de Feiticeira Escarlate. Isso porque lá no episódio de Halloween ela fala que ela é uma vidente socoviana, e quando ela sofre os experimentos ali, ela meio que vê o futuro dela como Feiticeira Escarlate. Mas vale ressaltar que a Wanda manipula ali a joia da mente antes de conseguir os seus poderes. Lá em A Era de Ultron fala que ela conseguiu os seus poderes pela joia da mente e aqui ela manipula eles antes da joia da mente. A Agatha até fala pra ela que a joia apenas amplificou o que já tinha dentro dela. Então essa teoria ainda não cai pra mim, que sim, ela já tem o Gene X e lógico a joia da mente amplificou os poderes dela. E com isso a gente pula pra mais uma fase ali da Wanda, onde a gente vê o que aconteceu com ela após o final da Era de Ultron. A gente vê que ela tava bem depressiva assistindo o Malcolm in the Middle, e aí eu acho que acontece uma das melhores cenas do MCU, que é um diálogo entre ela e o Visão. Lá a gente vê a Wanda explicando um pouco pro Visão a comédia, explicando um pouco do sofrimento e da dor de perder o Pietro. Ela até é um pouco áspera com ele quando ele pergunta se ele pode fazer alguma coisa para ajudá-la. Lógico, isso foi uma cena que aconteceu com eles ali depois da Era de Ultron, né? Uma cena atual, mas a gente vê muito bem ali como vai construindo o relacionamento da Wanda com o Visão, e eles têm um diálogo simplesmente magnífico. Eu acreditava que em Doutor Estranho tinha um diálogo sobre vida e morte muito, muito bonito ali entre a anciã e o próprio Doutor Estranho, mas eu acho que esse diálogo aqui da Wanda e do Visão me arrepiou. Eu cheguei a chorar com esse diálogo, porque foi muito bonito, porque o Visão ele entende a dor da Wanda, porque ele fala que como ele é um robô, ele nunca sentiu amor, ele nunca sentiu a perda, mas que pra ele o luto nada mais é do que a continuidade do amor que você sente pela pessoa, cara. Ela vai me afogar. Não vai. Como você sabe? Bom, porque nem tudo pode ser tristeza, não é? Eu sempre estive sozinho, então não sinto essa falta. Foi tudo que eu conheci. Eu nunca vivenciei a perda porque eu nunca tive uma pessoa amada para perder. Mas o que é o luto, se não o amor que perdura? É muito profundo, é muito bonito, e eu acho que essa foi a melhor cena que a Marvel já entregou. Eu sei que muitos vão achar, não, mas e a cena aí dos Vingadores lutando lá em Ultimato? Cara, é legal, é bonito pra caramba, mas em termos cinematográficos e coisas um pouco mais profundas, eu acho que essa foi simplesmente a melhor cena que a Marvel já fez. E pra mim esse episódio foi o melhor episódio, a melhor coisa que a Marvel já fez com qualquer um de seus personagens no cinema, cara. Gosto bastante dos filmes do Thor, gosto bastante dos filmes do Homem-Aranha, mas eu acho que WandaVision aqui é simplesmente o melhor produto, e quem diria que a Feiticeira Escarlate e o Visão iam protagonizar a melhor cena da Marvel, pelo menos pra mim, mas puta que pariu, simplesmente incrível. Com isso, mais uma vez a gente viaja ali entre a mente da Wanda e a gente vê o exato momento onde lá no outro episódio haviam falado que ela havia roubado o corpo do Visão. Aqui a gente descobre que a história foi completamente diferente. Após os eventos ali de Vingadores Ultimato, a Wanda vai até a base da SWORD pedir para enterrar o corpo do Visão. Se vocês muito bem se lembram, lá no quarto episódio, se eu não me engano, o Hayward fala para toda a equipe da SWORD e para Monica Rambeau que a Wanda simplesmente atacou a base da SWORD e foi pegar ali o corpo do Visão. A gente percebe que aquele vídeo que ele mostrou pra Mônica é fake, porque em alguns momentos a gente vê a Wanda usando seus poderes para abrir portas, chega um momento ali em que ela vê o corpo do Visão todo despedaçado e ela quebra o vidro e sai voando igualzinho no vídeo, mas o contexto do que aconteceu, com o contexto do que a SWORD montou o vídeo por causa do Hayward, foi totalmente diferente, cara. A Wanda entra com toda a calma, ela conversa com o Hayward, ela pede pra ele levar o corpo do Visão pra ela enterrar, e ele fala que ele não pode fazer isso porque o Visão é uma arma de vibrânio. Por mais que a gente saiba que o Visão não é uma arma, cara,
é um robô multimilionário feito de vibrânio. A gente infelizmente não pode deixar o cara no solo ali qualquer. Então a SWORD inicialmente estava desmontando o Visão, mas a gente descobre lá na frente, por causa daquele projeto Catarata do Hayward, que as intenções deles não eram essas. No final das contas, após a Wanda ficar meio triste ali, ela quebra o vidro, o Hayward fala, não, deixa ela, tá tranquilo, deixa ela ver o corpo do Visão. E também tem outra cena muito tocante, muito sensível, na qual a Wanda usa seus poderes para tentar sentir o Visão, como ela fazia lá em Vingadores Guerra Infinita, na qual ela tocava na mente dele, sentia os pensamentos dele, sentia a presença dele. E aqui ela não sente ele, e ela aceita que ele está morto e vai embora, cara. Então a Wanda não roubou o corpo do Visão. A gente achava a todo momento que ela tinha feito isso porque eram todas as informações que estavam sendo passadas pra gente. Então a teoria de que a Wanda tinha reconstruído o corpo do Visão foi por água abaixo porque era uma grande mentira que a Marvel contou pra gente. Com isso a gente vê a Wanda entrando num carro e indo pra Westview. A gente descobre que Westview, antes da Wanda chegar lá, era uma cidade muito pobre, uma cidade abandonada, e a gente vê várias pessoas ali que participaram da série da Wanda. Chegando lá, a Wanda vai até um terreno abandonado e a gente descobre que ela e o Visão tinham combinado de morarem lá. Tanto que em Guerra Infinita existe uma cena onde o Visão entrega uma carta pra Wanda, mas ela não abre porque chegam ali os filhos do Thanos. E a gente descobre que essa carta era o local onde a Wanda e o Visão estavam combinando de morar em Westview. Nisso a Wanda cai em choro e nesse meio do choro os poderes dela simplesmente se descontrolam e acaba que ela cria toda a realidade, inclusive um novo Visão, cara. Então o Visão da realidade da Wanda não é o corpo do Visão reanimado, é um corpo que a Wanda simplesmente criou com seus poderes, cara. E isso é muito importante para a evolução da personagem, porque ela conseguiu criar vida, ela conseguiu criar uma joia da mente, cara. E eu fico falando aqui, eu sei que essa teoria pode cair depois desse episódio aqui, tudo pode cair, mas eu ainda acredito que se a Wanda pode criar vida, e se a Wanda pode criar uma joia da mente, cara, ela pode criar os mutantes. E isso ainda fica na minha cabeça. Não sei na de vocês, deixa aí nos comentários. Com isso a gente vê aquela cena do trailer onde a gente vê a Wanda e o Visão meio que se encontrando pela primeira vez. E aí a Wanda e o Visão, eles acabam vivendo o começo daquela realidade que a gente viu lá no primeiro episódio dos anos 50. E foi assim que a Wanda criou toda essa realidade. Eles já tinham falado em entrevistas que não iam transformar ela em uma pessoa louca, e eles realmente cumpriram isso. Fiquei muito feliz. Tava dando a entender que ela estava meio pirada, que ela estava mentindo, mas não, cara. A Wanda não fez nada daquilo de propósito. Os poderes dela simplesmente se soltaram e criaram aquela realidade, inclusive o Visão, a pedido de seu desejo. Então eu gostei muito da motivação da Wanda de não transformar ela na mulher louca aí que surta e faz as loucuras. Gostei muito mesmo da gente conseguir ter empatia por ela ainda ser uma heroína que a gente ama de paixão, mas ainda assim ela poder ter um pezinho ali na vilania por causa desse descontrole dos poderes dela e não dela em si. Os poderes dela são muito fortes para ela conseguir controlar, e isso nos leva também a algumas referências aí dos quadrinhos, como em Dinastia M, que os poderes da Wanda estavam completamente fora de controle. Mas muito bem, depois da Wanda entender como tudo aquilo foi feito, a gente vê que ela percebe que toda aquela realidade dela nada mais se passava do que uma série. Ela vê ali luzes, ela vê uma plateia onde só tem a Agnes aplaudindo, e aí do nada a Agnes some e ela escuta os filhos dela chamando ela. Vai lembrar que ela parou o último episódio ali procurando os filhos, e ela só aceitou participar com essa jornada aí da Agnes porque a Agnes estava com os filhos dela sob custódia ali, e a Wanda não sabia onde eles estavam. Inclusive, lá no comecinho do episódio, cara, tem um clima de terror muito legal que eu acho que vai acompanhar o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, porque como a gente muito bem sabe, vai ser um filme meio de terror aí. Então eu acho que a Marvel conseguiu encontrar um clima de terror soft, do jeito que eles sempre fazem, muito gostoso, cara. Essa fase aqui nova da Marvel chegou pra mim com os dois pés na porta. Tava um pouco cansado, vou ser sincero assim, eu tava um pouco cansado da mesmice da Marvel, cara. Mas eu acho que eles acertaram demais em WandaVision, porque mistura muitos elementos, uma narrativa muito complicada, mas que ao mesmo tempo se fecha de uma forma muito sutil, cara. Eu tenho que bater palmas aqui pro Kevin Feige, porque foi simplesmente incrível o trabalho que eles fizeram nesse episódio. Após escutar os filhos ali chamando por ela, a Wanda
sai da casa dela e ela percebe que a Agnes está voando ali com a sua roupa de bruxa, ela tá até com a mão toda preta, bem bizarra assim, e ela está segurando os filhos dela. A Wanda, ela pede para os filhos se acalmar, tudo bem, ela começa a usar os seus poderes ali, e a Agatha fala para ela que ela tem a magia do caos, por isso ela é a Feiticeira Escarlate. Eu já falei pra vocês que eu acredito que a Feiticeira Escarlate aqui vai ser a vilã, até porque em nenhum momento ali da jornada da Wanda ela foi a Feiticeira Escarlate. Eu acho que essa jornada de Feiticeira Escarlate dela pode significar dela ser a bruxa mais forte, a maga mais forte aí que tem esse título de Feiticeira Escarlate, ou pode ser só o futuro dela, como ela já viu ali com a joia, dela se tornando uma vilã. Quem sabe a Agatha Harkness não faz essa mente da Wanda e acaba falando pra ela que a Feiticeira Escarlate, o destino dela é ser a vilã e ter motivações ali de vilã, cara. Eu acredito muito que a série pode acabar com ela sendo uma vilã ao lado da Agatha Harkness, mas a gente ainda não sabe se isso é confirmado, isso é só teoria da minha cabeça, mas como ela vai ter um embate ali com o Doutor Estranho, cara, nada disso é impossível. E a magia do caos, pra você que não conhece, é nada mais do que fragmentos ali do Cotton. Eu não sei se fala Cotton direto nos quadrinhos, eu sempre li Cotton, mas que era um poder muito poderoso desse vilão, dessa entidade aí da Marvel, que dava poderes para a Wanda alterar a realidade de forma mais fácil. Por isso que a Agnes fica atrás desses poderes, cara. A magia do caos transforma a Wanda numa personagem muito, muito forte e por isso ela tem esses poderes. Então, se citaram a magia do caos, o Cotton, eu acho que se fala assim, está envolvido na série. Eu não acho que eles citariam uma coisa que nos quadrinhos vem diretamente de um personagem para ele não estar na série. Mas até aí, mais uma vez, a gente vai ter que esperar, porque falamos tanto de Mephisto, enchemos tanto saco com a porra do Mephisto, que aparentemente não vai ter Mephisto nenhum. E bom, com isso o episódio acaba e a gente tem uma cena pós-créditos magnífica que pegou todo mundo de surpresa. Alguns youtubers aqui até tinham falado, como o Norton Domingues, que é um cara muito legal aqui no YouTube, vou deixar o canal dele aqui embaixo, mas ele já tinha comentado ali nas teorias e reviews dele de WandaVision que talvez o grande vilão da série fosse a Agatha, junto com um provável Visão do Mal, cara. E quando a cena pós-créditos começa, a gente percebe que o Hayward fala ali, ele tá do lado de fora da SWORD falando que pode ativar a arma, e a gente descobre que essa arma é o próprio Visão que a Wanda não tinha roubado. Eles montaram o Visão novamente, usando a magia da Wanda lá daquele drone que ela tinha jogado quando a SWORD foi ali atacar a casa dela. Lá a gente via que tinha fragmentos ainda da magia da Wanda, então o Hayward e a SWORD ativaram o corpo do Visão morto com a magia da Wanda. Esse Visão não tem a joia da mente, como Visão criado pela Wanda. Então, no último episódio a gente vai ter um pouco ali de Visão contra Visão, Wanda contra a Agatha, vai ser muito legal e eu acho que no final dessa série a Wanda vai acabar realmente fazendo um enterro decente pro Visão. Eu pelo menos acho que eles deram muitas pistas disso nesse episódio e pode acontecer, cara. Mas vai ser muito sensacional. A gente já viu nos trailers que tem um momento ali onde a Wanda e o Visão falecem, a nossa casa, vamos protegê-la. Então, a gente também vê que em algumas cenas eles estão brigando nas ruas, que eu até achava, que eu falei no nosso review que eles poderiam estar brigando, mas não. Ele vai brigar contra o Visão e ela vai brigar contra a Agatha, ou vice-versa, cara. Vai ser de explodir cabeça, o último episódio vai ter 1 hora e eu mal posso esperar pra semana que vem. A Marvel conseguiu jogar minha ansiedade lá pro teto, eu já tenho ansiedade. Agora, esperar uma semana pra ver a resolução desse episódio magnífico vai ser foda. Bom, mas é isso, esse foi o nosso review aqui do penúltimo episódio de WandaVision, cara, tô muito feliz, muito emocionado com esse episódio, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu vou pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal se você tiver gostado desse review e lógico deixar suas teorias aqui nos comentários pra gente debater e aprender juntos aí sobre esse universo de WandaVision. Eu também vou pedir pra você seguir a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui, lá você encontra muitas informações sobre o mundo da cultura pop, sobre WandaVision, inclusive no nosso grupo de Telegram para você que tem um dia a dia corrido e não consegue acompanhar sites e redes sociais, você vai conseguir receber as nossas notícias diárias aí sobre o mundo da cultura pop no seu celular. É só entrar no link aqui na descrição e você entra no nosso grupo e recebe todas as notícias do mundo da cultura pop. Bom, eu vou ficando por aqui, semana que vem estou de volta para comentar o último episódio de WandaVision que vai ser de explodir cabeças. Domingo tem uma live lá no canalzinho roxo que a gente não pode falar o nome aqui, mas link na descrição pra gente comentar um pouco mais de WandaVision e amanhã tem Lampcast comentando o episódio da semana. Um abraço e alright.